Bom, não será mais só one on one. Pastor que não conhece essa é minha esposa, tá, pastorzão? Renata. Ô, Renata, prazer. Deus abençoe. Ele, ela não te ouviu. Ele falou prazer. Oi, bom dia, prazer. Ah, sim. É. É melhor tu abaixar aí, porque senão vai ficar dois sons. Aí tu me ouve por aqui mesmo. Ah, enfim, tudo bem. Ó, mais gente entrou. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom Bom, dia. bom dia. Bom Que bom Bom tê-la dia. dia. aqui. Amém, obrigado. Bom, vamos começar, visto que a gente já passou um pouquinho do horário. Tava esperando para ver se mais gente iria entrar. Começar. Calma aí. Alguém tem um salmo aí para a gente começar, como de costume? Salmos e oração. Fala, Alex. Bom dia, irmão. Alguém tem um salmo aí guardado para a gente ler? Vamos, 91, filho. 91? É? Pode ser, 91. Salmo bom. Bom, vai começar o dia bem. Tem que fazer uma pregação aqui sobre o Salmo 91 um dia. É, Vou ler aqui para a senhora, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou ler e a senhora ora, tá bom? tá bom, filho. Tá, fica preparado aí. Tá ok. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cabra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei e com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Filho, pode orar? Pode orar. Perdão, mas não te avisei. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos e te bendizemos, Pai, por mais um dia. Estamos aqui juntos para mais uma vez entender sobre a tua palavra, sobre o teu milagre sobre nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, eu te agradeço pelo dom de respirar, te agradeço pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus genros, pela minha nora,
Te agradeço pelo meu esposo, te agradeço pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelos meus amigos e até, Senhor, pelos meus inimigos. Entrego tudo em tuas mãos, Senhor, porque nada, Senhor, nada. Hoje em dia eu tenho certeza unicamente na minha vida que nada é nosso, tudo é teu, e aqui nessa terra nós estamos de passagem. Então, que nessa passagem nós tenhamos sempre o entendimento que o Senhor é maior do que tudo nesse mundo. Pai, toma a vida das minhas filhas, Pai. Eu peço muito que o Senhor tome a vida delas nas tuas mãos. Por favor, Senhor, eu te peço que nesse sábado a gente tenha muito entendimento, que eu consiga entender mais do que eu tento, porque muita coisa para mim é novo. Eu te entrego esse sábado na minha mão. Te agradeço por tudo e pelo meu filho, em nome de Jesus. Amém. E por todos nós que estamos juntos aqui. Obrigado por esse momento, Pai. Amém. 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 Meu povo, começaremos hoje dando prosseguimento. Cara, eu não mandei a mensagem ontem, fiquei tão concentrado. Fala, Pepe, bom dia, irmão. Fiquei tão concentrado em terminar o estudo que acabei não mandando a mensagenzinha lá de convocação, mas não tem problema. Sábado passado, a gente teve um estudo dando início ao terceiro ato, que é o ato da redenção. Então, a gente começa a aprender como é que Deus ele prossegue no plano da redenção, contando a história de como ele iria redimir o seu povo. E aí, nesse momento, a gente começa a ver como que Deus faz isso através de uma família que ele escolhe. Mas, enfim, para não ficar dando spoiler aqui, só para fazer um contexto, a gente passou pelo ato um da criação, onde a gente aprendeu, por exemplo, sobre o nosso Deus Criador, lá em Gênesis 1, e o seu plano é maravilhoso de se revelar aos homens, então a gente viu isso através até das responsabilidades que ele deu primeiramente a Adão, a Eva, e todos os outros pontos, até sobre a criação de forma geral, natureza, os animais. A gente também aprendeu que Cristo é o início e o fim de todas as coisas, e um desses estudos sobre a criação, e aprendemos uma coisa muito interessante, que o fim último da criação, ou seja, o seu propósito, é a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E depois a gente seguiu para o ato da queda, o ato 2, onde a gente aprendeu um pouco sobre o pecado, sobre a gravidade do pecado, sobre as suas consequências, e também aprendemos uma coisa muito importante, que é o porquê o pecado é tão grave. E a gente aprendeu que a gravidade do pecado, ela é proporcional à pessoa em que é ofendida pelo pecado, ou seja, o pecado só é muito ruim porque Deus é muito santo e muito justo, de forma simplista. Ou seja, o problema da gente ter pecado foi que a gente pecou contra um Deus santo e justo. Agora a gente entrou no ato 3, que é o ato da redenção, onde, bom, a gente vai começar a ver essa história se desenrolar dentro de uma família que eu acredito que a gente possa dizer que é uma das famílias mais famosas, né, da, da Bíblia. Então, inúmeras histórias muito importantes para esse entendimento. Então, só trazendo um resumo aqui para os irmãos do que a gente vai abordar e do que a gente já tratou nos estudos anteriores. E aí, só um combinado, a gente vai tentar manter esse padrão de dar esse pequeno overview do que a gente já tratou, esse contexto, principalmente agora que a gente está gravando também, então para ficar sempre registrado em todos os estudos que a gente está fazendo, e também para sempre recapitular de que todos esses estudos que a gente está fazendo, nós estamos tentando colocar uma linha que no estudo anterior a gente denominou como fio condutor, que vamos prosseguindo e que essas histórias, todos esses momentos, eles apontam unicamente para Cristo. E aí essa frase é uma coisa que a gente vai repetir muito hoje. Todas as histórias, as figuras que a gente vai conhecendo durante essas histórias têm um único objetivo,
que é apontar para Cristo. Não existe nenhuma história no Velho ou no Novo Testamento que seja sobre a história, e ponto. É sobre a história e Deus usando essa história para apontar para Cristo. Essa é a nossa fé. Bom, meus irmãos, vamos dar prosseguimento hoje à redenção iniciada, e eu quero muito tentar, e aí quando eu digo tentar é porque esse estudo aqui ele foi um desafio, no sentido de que eu mesmo estava aprendendo bastante coisas maravilhosas, mas hoje eu quero mostrar para vocês que Deus ele escolheu uma família, e a gente vai descobrir quem é essa família, e como que a história dessa família, como que Deus usa, né, a história dessa família para nos apresentar, para reafirmar as promessas que ele havia feito, por exemplo, a Adão, depois Noé, e agora dentro dessa família, que monta novamente para nós esse fio condutor da redenção, que é o Cristo, né, em todas as histórias. Só um contexto aqui de como é que a gente vai tentar levantar esses assuntos. Nos atos anteriores, a gente ficou entre os capítulos 1 e 11 de Gênesis, que é onde a gente vê todo esse contexto ali da criação e da queda. Naturalmente, a gente navegou entre outros versículos, principalmente quando a gente foi falar, por exemplo, sobre Deus, sobre o pecado e etc. Essa história, especialmente, que a gente vai conhecer agora, da família, ela começa a partir do capítulo 12 e vai até o 50, para você ver como que é uma narrativa muito longa, e como, claro, que esse entendimento, até um pouco da história dessa família, é muito importante para o nosso entendimento sobre, digamos assim, os primeiros ou os próximos primeiros passos que Deus dá, contando a história do plano da redenção. Então, a gente vai tentar hoje contar um pouco da história desses patriarcas, colocando muito foco na história de Abraão. E no próximo estudo, no próximo sábado, a gente vai tentar ornar isso com a história de Isaac, Jacó e José. E eu quis trazer uma perspectiva de que hoje nós vamos falar do pacto divino, a aliança que Deus faz com Abraão, com a sua família, e novamente como que isso aponta para Jesus. E nos próximos a gente vai aprender um pouco sobre o povo de Deus que é estabelecido, quando a gente conhece a história de Jacó, e a providência de Deus dentro ali da história de José. Eu quero muito tentar colocar isso com lentes que clareiam como que essas histórias, novamente, apontam para o nosso Senhor Jesus. Hoje a gente foca exclusivamente na história de Abraão. Trazendo um breve contexto para vocês das coisas que a gente já falou, e sobre essa perspectiva de fio condutor, esses são nos últimos estudos por onde a gente passou. A gente está dando prosseguimento agora em Abraão, e aí vocês vão ver que a gente vai tentar percorrer essa linha. Hoje, por exemplo, Abraão, a gente começa a ouvir sobre Abraão no capítulo 11, quando o autor do livro faz um breve resumo sobre a sua genealogia. Então, Abrão, né, é introduzido nessa história, e depois a gente vê uma série de momentos muito importantes para o entendimento da aliança que Deus faz com Abraão. O ritual, a circuncisão, enfim, coisas que a gente vai falar hoje. Agora, para a gente começar, meus irmãos, e eu não ficar aqui num monólogo, como a gente vai falar muito de aliança, eu queria muito saber o que vocês pensam sobre aliança, qual o entendimento que vocês têm. E aí eu vou seguir aqui na ordem do Nietzsche. Pastorzão, dá a palavra aí pra gente. Eu ensinei lá na igreja, lá com as crianças, a gente costuma falar muito de combinado com as crianças, né? Então, a aliança é como se fosse um combinado entre duas partes, né? Um contrato, né? Um selo, realmente um selo não, não deixa de ser, né? No sentido realmente de duas partes entrarem em um processo de argumentação e um objetivo, né? Então, resumidamente, eu costumo falar com as crianças lá sobre a questão, combinado. Boa, legal. Crianças estão com bom entendimento.
Próximo aqui é a Renata, esposa. Eu acredito que a aliança seja um contrato mesmo, um combinado, um acordo. Concordo com o que o Carlos falou. Bom, agora é a Dona Teresa. Fala aí, Dona Teresa. Que é a aliança para você? Uma aliança, bom, um pacto, como é que eu vou te falar? Tipo um acordo entre duas pessoas ou entre duas empresas, ou eu vejo aliança assim, tipo um pacto, um acordo. Bom, é o que eu sempre imaginei, né? Tudo bem. Vai lá, Alex. Ah, tá. O Alex e o Pedro colocaram aqui no chat. Bom, Alex falou que a aliança é um vínculo de relacionamento. Tudo bem, meu irmão, não tem problema não. E o Pedro colocou que a aliança são duas partes que acordam sobre o mesmo objetivo. Beleza. Aproveitar que a Fabi entrou. E aí, Fabi? Bom dia. Tá podendo falar, minha irmã? Bom dia, paz. Rapidinho, porque eu vou trabalhar. Não tem problema não. Já chegou no momento bom. Fala aí pra gente o que você acha que é aliança. Aliança? Isso, o que é uma aliança? Aliança, acho que é um acordo. Assim, a grosso modo, né? Boa, beleza, acordo. Galera, ótimas respostas. Eu acho que dentro do conceito comum, e o conceito comum não é necessariamente errado, não, tá? Pensa que todas as coisas que a gente pensa, elas têm uma origem. Normalmente esse senso comum, digamos assim, pelo menos para algumas coisas, eles trazem um pingo de verdade. E aí, obviamente, com esse zelo que a gente tenta ter, como servos de Cristo, a gente adiciona ali, né, o óculos das escrituras para a gente interpretar corretamente o que é uma aliança. E vocês falaram coisas que estão corretas. Eu quero trazer para vocês, dentro da perspectiva dessa família, que a gente vê Deus repetindo com mais frequência sobre aliança, sobre pacto, é quando a gente começa a ver esse termo, digamos assim, né, sendo mais explorado. Vamos tentar explorar o que é aliança dentro desse contexto ali de Gênesis, especialmente a partir do capítulo 12, que é quando Abraão é introduzido na história. Bom, dentro do original, eu sempre gosto de trazer um pouco de contexto histórico mesmo para vocês, que eu acho muito legal a gente ter esses conhecimentos. Dentro do original, a palavra aliança é berit, que no hebraico significa um acordo solene, um pacto. Pessoas aqui falaram, né, sobre pacto, sobre acordo, um tratado formal. E uma coisa legal é que essas palavras ali dentro do original, elas indicavam uma amarra, um compromisso muito firme, ou seja, algo verdadeiramente muito forte. E dentro desse contexto, e é muito importante a gente entender sobre dessa forma, é que a aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Então, antes desse senso comum, né, entre as pessoas que concordam, e esse vínculo que duas partes concordam, existe algo mais importante que veio primeiro. A aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado, ou seja, é algo estabelecido por Deus. Eu queria trazer aqui para vocês algo que eu li num livro e que eu achei uma explicação muito boa para o que é aliança. Primeiro, sobre o vínculo. Fala a respeito de um relacionamento profundamente pessoal entre Deus e o seu povo, e é um relacionamento tão íntimo
que nós podemos imaginar Deus ligado a esse povo. E aí a gente até vê durante ali, por exemplo, os livros, né, do Velho Testamento, quando Deus começa a falar: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Exemplo disso é Jeremias 7:23. O sangue, porque é um relacionamento sério e legalmente estabelecido como um casamento. Então, a natureza séria e pública de uma aliança, nesse caso aqui também, é simbolizada em rituais que envolvem sacrifícios e derramamento de sangue. A gente vê isso durante uma boa parte ali do Velho Testamento, quando, digamos assim, o Senhor estabelece essas práticas, né, esses rituais, e que naturalmente hoje a gente tem um entendimento um pouco mais completo sobre isso, de que esses sacrifícios também apontavam para Cristo. E agora, o soberanamente administrado, que francamente é a parte que eu concordo ser a mais importante para o nosso entendimento, na visão da aliança, é que essa aliança ela não é constituída de um relacionamento entre parceiros iguais, que combinam esforços mútuos, sabe? Não é um acordo entre as partes igualmente, sabe? Elas não estão no mesmo papel, elas não estão no mesmo lugar. Então, nessa história, nessa aliança, Deus é o Senhor soberano e somente Ele pode estabelecer as condições desse relacionamento pactual. Ou seja, Deus e Sua palavra e a Sua soberania é quem estabelece para nós todos os termos dessa aliança que Ele mesmo fez. Então, é legal ter esse entendimento, porque o mais comum é a gente pensar que, por exemplo, talvez a aliança que Deus estabelece tem um comum acordo. E a gente vê durante a história, pô, quando a gente passou ali por Adão, depois a gente passou por Noé, aí vem aquela história muito famosa da Torre de Babel. Nós vemos que normalmente as pessoas estavam indo totalmente na contramão daquilo que Deus estava propondo sobre o seu plano para a sua criação. Então, Deus soberanamente ele estabelece as condições desse relacionamento conosco. Então, dentro do contexto do que a gente aprende, especialmente ali no Antigo Testamento, normalmente e naturalmente isso se desenvolve, esse é o entendimento correto que a gente deve ter sobre a aliança. Alguém tem alguma dúvida aqui? Gostaria de comentar alguma coisa? Falem comigo, não deixa eu falar sozinho, não. Tá todo mundo com sono? O exemplo de aliança também é o arco-íris, né? Que o arco-íris ele não aparece por inteiro, ele é um formato redondo, né? Completo. E aí Deus lá atrás falou, né, que não ia mais acabar o mundo com água. E aí ele estabelece essa aliança, né? E eu acho muito legal quando a gente vê assim um arco-íris inteiro, né? Mas a gente não tem como. É, Legal. mas eles mostram, né, assim, do alto, que ele é totalmente redondo, igual mesmo uma aliança de casamento. Sim. É legal, né, pensar um pouco sobre a geometria das coisas também. Acho interessante também. É um sinal, né? Sinal que Deus estabeleceu ali. É legal. Então vamos lá, vou seguir aqui. Antes da gente seguir, enquanto eu montava esse estudo, eu, eu lembrei de uma coisa muito interessante, e eu acho que é legal quando a gente tem essas comparações, é que eu não sei se vocês já passaram, já estudaram sobre isso, meus irmãos, mas na ciência, né, da psicologia, por assim dizer, a gente aprende que um casal que se une, e aqui a gente está falando de aliança, né, de família, ele constitui o que essa ciência chama de família embrionária, né? Que só ficará completa na chegada de um filho. Eu achei muito legal que durante essa história da vida de Abraão, da família de Abraão, a gente também vê, né, isso acontecer. Ele recebe a promessa de uma família completa na chegada do filho, Isaac, e meditei, e eu acho que é muito legal como a gente também tem esse entendimento, ou pelo menos vai ter durante esse estudo, de que essa família, a família de Deus, ela também ficará completa na chegada do Filho,
do Cristo, e qualquer semelhança aqui não é mera coincidência, tá? Então, só trazendo esse paralelo, que eu acho muito legal quando a gente consegue compor as coisas, e esse é o entendimento correto das escrituras, meus irmãos, em todas as limitações que a gente tem, até teológica mesmo, porque ninguém aqui é um teólogo, não, mas esse é o entendimento correto. Todas as histórias, todas as narrativas, todas as experiências que a gente vê esses personagens vivendo, elas apontam para o nosso Senhor. Bom, acho que para a gente começar a entender, antes da gente chegar no ponto de aprender sobre o pacto que Deus faz com Abrão, com o ritual que ele faz com Abrão, que é quando ele também reafirma a promessa dele. Uma promessa, por exemplo, que a Gabi, que a Fabi acabou de citar, lembrando sobre o que Deus não mais faria, né? E isso veio depois ali do dilúvio, é a gente entender quem é esse cara, tipo, quem é Abrão, tipo, de onde ele veio, quem é esse doido, né? Então, acho que é muito legal a gente entender esses contextos. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que o relato oficial de Abrão está em Gênesis 12. Isso aqui a gente está de acordo. Porém, ele é mencionado primeiro lá em Gênesis 11, 27 ao 32, que é quando o Moisés faz um breve resumo sobre a genealogia da família de Abrão. Então, isso é muito legal, porque é dessa forma que Abrão é adicionado a esse contexto aqui de Gênesis. Uma coisa também importante é que Abrão e sua família, elas descendem de Sem, que é um dos filhos de Noé. Então, ali, se eu não me engano, depois do dilúvio, do pós-dilúvio, passou-se, eu acho que 300 anos até que Abrão, enfim, fosse adicionado aqui a essa história. Então, aí é quando a gente começa a ver o desenvolvimento da sua família e etc., o lugar que eles faziam parte, que é Harã, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Bom, um ponto muito legal, que eu acho que esse daqui é uma coisa até que a gente vai aprender mais à frente, mas que baliza muito o nosso entendimento sobre o que Deus está fazendo, é que Abrão, ele descendia de uma família pagã, no sentido de que eles serviam a outros deuses. Tem o livro de Josué, e aí a gente vai começar a ler aqui alguns textos, só para eu também não ficar falando aqui, a gente não abre Bíblia. Eu vou ler isso aqui para vocês, que é o que Josué fala sobre a família de Abrão. Josué 24, quem quiser abrir comigo aí, Josué 24, do 2 ao 3, ele diz o seguinte: Então Josué disse, isso aqui é quando Josué recorda, né, toda a história de tudo que Deus fez para o povo de Israel. Quando ele reúne ali todas as tribos de Israel, em Siquém, enfim. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. Então, é muito legal ver que a origem de Abrão, ela vem de uma origem de um homem e de uma família que servia a outros deuses. Ou seja, o pecado também estava, todas essas questões que a gente aprendeu, né, sobre a queda, também estava presente ali. E Estevão, que é o primeiro mártir, lá em Atos, e aí a gente vai navegar também até lá, vou pedir para alguém ler. Alguém consegue ler Atos? Alguém está com a Bíblia aí? Aí vocês falam para mim, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Atos 7, do 2 ao 4. A gente lê o texto? Tudo bem. A Renata está abrindo aqui, pô. Isso. 7, 2 ao 4. E ele disse:
Acho que vai dar eco, né? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Bom, então, essa história, esses relatos, eles são muito interessantes porque eles montam para nós, mais uma vez, o que a gente pode chamar de um apontamento, né, da redenção. Porque Abraão ele é eleito soberanamente por Deus, ainda estando assim em ignorância, principalmente pela sua família de origem e etc. E é muito legal a gente ter esse óculos para entender a origem e de onde que Deus começa essa história que é muito conhecida e muito importante para o nosso entendimento sobre a redenção, tá, meus irmãos, sobre o plano que Deus estabelece e como que Deus ele desenrola esse plano. E uma curiosidade sobre, especialmente ali Gênesis 11, 27 ou 32, que eu convido vocês a lerem, sobre a genealogia, é que alguns estudos, não é uma coisa totalmente, digamos assim, confirmada, fazem referência à cidade de Harã, descrita ali em Gênesis 11, 31 e 32 e Atos 7, 2, como sendo, se fosse ali a pátria da mãe dos parentes de Abraão. Ou seja, a origem daquela família, a região onde teve origem aquela família. E aí tem um negócio legal que a gente vai ver nos próximos capítulos, principalmente depois que vem Isaac, a esposa, né, aquela história de que Abraão manda o seu servo ir numa cidade para escolher uma esposa para Isaac. Então é bem provável que a cidade desconhecida, onde habitava o seu irmão Naor, o avô de Rebeca, o Betuel, o pai de Rebeca, Labão, irmão de Rebeca, e Rebeca, né, que veio a ser esposa ali de Isaac, tudo indica que é nessa cidade, Harã, que Abraão enviará o seu servo. Enfim, só uma curiosidade histórica que eu particularmente acho muito interessante de quando a gente estuda esses textos aqui. E aí essa história vai ser contada lá em Gênesis 24, só para trazer de fato aí para os irmãos também. Mas é um paralelo interessante que a gente vai encontrando nos textos. Mas seguindo, dentro do mais importante que a gente está falando hoje, meus irmãos, só pelo hábito, alguém que gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Tem alguma dúvida sobre a origem de Abraão? Quem quer compartilhar alguma coisa? Vocês estão muito quietos hoje, cara. Não, tudo bem então. Vou seguir aqui. Bom, seguindo, uma coisa importante sobre o contexto de Abraão, que eu acho que é legal da gente entender, é que dentro da história, dentro principalmente desse início, e a gente vai entrar daqui a pouco em Gênesis 12, essa convocação, digamos assim, de Abraão, é que foram muitos os desafios, e principalmente pelo fato da gente aprender sobre a fé de Abraão, é que esse homem ele teve o desafio, cara, de lidar com os desafios do presente com os olhos no futuro. E dentro da história de Abraão, uma das coisas mais fenomenais é que a gente vê uma série de apontamentos. A gente viu esse agora sobre a origem de Abraão, que nos lembra, por exemplo, a soberana vocação, a soberana eleição que o Senhor faz e com seus filhos, com o seu povo. E novamente, prosseguindo na história de Abraão, um relato que a gente tem lá em Hebreus 11, e aí eu vou ler aqui porque só para ajudar na velocidade. Hebreus 11, olha o que diz em Hebreus 11, do 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Enfim, durante todas as histórias que a gente vai conhecendo sobre Abrão, sobre sua família, sobre Isaac, sobre Jacó, a gente vê uma série de apontamentos sobre a redenção. Porque aqui a gente novamente vê Deus soberanamente elegendo, digamos assim. Sei que é um termo muito complexo de se entender e a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas é Deus ele soberanamente chamando esse homem e essa família, e é impossível você não perceber como que Deus faz isso e fez isso na vida até de pessoas aqui nesse Meet, que foram salvas, que foram convertidas. Então, para a gente fechar essa parte, os próximos capítulos de Gênesis, que é do 12 até o 50, eles montam para nós a forma como Deus coordena o plano da redenção através de Abrão, que vai se tornar Abraão. E acho que é legal também da gente entender que, como Noé, Abrão ou Abraão é uma figura adâmica, porque novamente Deus ele toma a iniciativa e reafirma o seu plano inicial para a sua criação, plano de abençoá-los, de frutificá-los na terra, de prolongar a sua descendência. E, novamente, também, durante a história, a gente vê Deus estabelecendo responsabilidade para essas pessoas, a fim de que elas prossigam e sejam usadas ali como instrumentos para os propósitos e para a glória de Deus. Por fim, alguém tem alguma dúvida aqui? Gostaria de compartilhar algo? Toda vez que vocês ficarem em silêncio, eu vou definir como não, tá? Vamos lá, meus irmãos. Entrando na parte aqui mais, eu não diria mais importante, mas eu diria um pouco mais categórica, que é quando a gente aprende sobre as partes importantes dessa aliança que Deus ele faz com Abrão. Em Gênesis 12, e aí deixa eu voltar lá para Gênesis 12, a gente lê junto. Em Gênesis 12, Deus dá prosseguimento ao seu plano de redenção, escolhendo a família de Abrão, ou seja, chamando a Abrão. E uma coisa legal é que aqui em Gênesis 12, quando Deus faz essas promessas, a gente percebe basicamente Deus reafirmando o que foi dito a Noé após o dilúvio. A Fabi comentou sobre esse texto, e aí eu vou ler para vocês. Lá em Gênesis 8, 21, olha o que Deus diz. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Isso aqui é quando Noé e sua família saem da arca, tá? E o Senhor sentiu um suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é amar desde a sua meninice, ou seja, desde a sua infância. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Cara, é muito legal quando você compara, por exemplo, com as promessas que Deus faz um pouco depois, só um pouco de anos depois, para Abraão, e Deus reafirmando. Isso aqui, pelo que me parece, Deus não disse diretamente para Noé. O texto ali diz que Deus ele sentiu em seu coração, né? Mas é legal quando você percebe e compara com a história agora de Abrão e Deus novamente reafirmando e dando prosseguimento a esse plano que ele já tinha estabelecido antes. Então, aqui em Gênesis 12, nós vemos a promessas de Deus a Abrão. Vamos ler Gênesis 12? Alguém consegue ler? Além da Renata? Tem alguém aí que consiga ler? Não sei se o Petro está por dentro, pastor. Não, eu tô aqui caminhando, por isso que eu não tô conseguindo ler, tá? Daqui a Tudo pouco eu bem, chego em casa de novo. tudo bem. Bom, então eu vou ler para a gente, tá? Só para a gente ter um pouco de contexto aqui. Vou começar do Gênesis 12 e vou até o 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tudo bem, irmão, sem problemas.
E fartei uma grande nação. Cara, é legal vocês lembrarem nesse primeiro versículo aqui, baseado na origem de Abraão, tá, meus irmãos? Por isso que eu trouxe a origem de Abraão. Muito importante que o que Deus está fazendo, e não sei se vocês percebem aqui a, a conversão que a gente aprende, por exemplo, com Paulo depois, de que quando você é salvo, tudo se faz novo. Cara, eu acho muito categórico quando Deus ele pega Abraão e tira ele do seu local de origem e o envia para um local novo, enfim, que a gente acabaria conhecendo depois como a Terra Prometida. E fartei uma grande nação, e abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa grandiosa está acontecendo aqui. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei essa terra. Lembrem dessa frase, tá, meus irmãos? Descendência. O Alex já trouxe um estudo aqui sobre o significado dessa palavra, semente, e como que é interessante como o texto, ou melhor, Deus, coloca essa palavra no singular, que é novamente mais um apontamento para a semente, Cristo, que nós receberíamos lá na frente. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Enfim, é quando Abrão vai para o Egito. Irmãos, ponto, digamos assim, de início nessa história de Gênesis 12, a gente vê Deus reafirmando a sua promessa, apresentando as promessas a Abraão e convocando. Antes da gente seguir para a aliança, eu acho que uma coisa muito importante, que eu até coloquei em vermelho aqui, que normalmente a gente tem um entendimento, e acho que o Alex já falou muito sobre isso, né, sobre esse entendimento moral. Quando Deus faz convocações, quando Deus ele chama alguns homens, eu não sei se vocês tendem a pensar dessa forma, mas eu já pensei muito assim, é que parece que esses chamados, né, essa forma que Deus convida alguns homens, tem como tem como importância a moralidade ou a importância daquela pessoa. Tipo, ela está sendo chamada por ter algum tipo de destaque especial. E esse entendimento, ele não é correto. E por isso que eu gostaria de fazer um parêntese aqui, de que esses relatos, eles nos trazem esse entendimento muito importante, que, diferentemente das histórias que a gente não vê na Bíblia, a, o chamado ou a importância de todos esses homens que a gente vê na Bíblia, Abraão, Noé, Moisés, a importância desses homens, ela não é baseada em quem esses homens são ou foram, e nem naquilo que eles fizeram. Essa não é a importância desses homens, ou dessas histórias. A importância, por exemplo, de Abraão e de qualquer outro personagem na Bíblia consiste no que Deus fez através dessas pessoas. E o que Deus fez através dessas pessoas, para a sua glória. Então é muito importante a gente ter esse cuidado e esse entendimento de que quando Deus chama um homem, Deus não está colocando sobre ele uma prova de que aquela pessoa é especial. Muito pelo contrário. O que Deus está fazendo é, primeiro, usando segundo o seu propósito, para a sua glória, e é claro que a gente entende que você ser chamado por Deus é um grande privilégio, é uma grande honra, e quem não gostaria, né, de ser usado pelo nosso amado Senhor.
mas é muito importante que vocês não peguem essas histórias e adicionem um grau de importância nessas pessoas. Apesar delas terem, obviamente, a sua importância na história, o mais importante é o que Deus fez através delas para a sua glória. Enfim, bom, entre Gênesis 12 e 15, a gente vê o que chamamos de aliança estabelecida. E novamente aqui, meus irmãos, a gente vai ver algumas particularidades, alguns eventos muito importantes que, de certa forma, até formalizam para nós e deixam um pouco mais claro, é uma coisa até que eu comentei com o Alex, de que na história da família de Abraão, a gente começa a ver mais claramente o estabelecimento do plano da redenção. Parece que fica um pouco mais claro para a gente, e alguns teólogos até chamam de cumprimento parcial das promessas, durante o desenrolar ali da família de Abraão. E entre os capítulos 12 e 15, antes da gente seguir para esse estabelecimento ou formalização do pacto, a gente vê primeiro o início da peregrinação. Cara, então esse Abraão recebendo a convocação de Deus e pela fé ele indo. Irmãos, fazendo um parênteses aqui, hoje é muito mais fácil para a gente se locomover, não é verdade? Pô, o Alex, esse final de semana mesmo, estava aqui no Rio, pô, em Campo Grande, e tipo, foi lá para São Paulo, sabe? Hoje em dia, essa coisa da gente se movimentar é muito mais simples. Cara, até para quando a gente vai viajar para um outro país, apesar da distância, é mais simples. Você não pensa numa peregrinação, de você ir caminhando com toda a sua família. Você pensa em pegar, sei lá, um avião, dependendo do local, se for aqui no Brasil, você pode pegar um ônibus, você pode ir de carro. Então, é muito importante que vocês percebam esse chamado eficaz e irresistível de Deus à família de Abraão, porque, caraca, eu não botei a imagem aqui, mas essa peregrinação de quando Abraão sai de Ur, que era o local que ele estava, e ele dá meio que uma volta ali, passando pelo. Esqueci o nome do local, mas quando ele dá toda essa volta, é muito importante que vocês percebam que isso aqui só poderia acontecer pela convocação, pelo chamado de fé de um Deus soberano. Porque não é simples para alguém como Abraão na época, com sua família e com todas as suas posses, fazer essa peregrinação. Foi realmente algo muito complexo e, enfim, diferente de algo que a gente poderia fazer aqui. E um ponto legal também, quando a gente segue, é que, até comparando um pouco com a queda, cara, a gente ainda vê ali durante o percurso de Abraão a dificuldade provocada pelo pecado presente na vida desse homem. Por exemplo, quando ele mente sobre a sua esposa lá no Egito, com medo de ser morto. A gente também vê a sua fidelidade ao sobrinho Ló, o filho do seu irmão, quando ele tem aqueles problemas lá em Sodoma, e ele vai para conseguir ajudar, tem, enfim, aquela guerra ali dos 5 reis. E a gente também vê um relato muito legal, que a gente vai aprender isso lá em Hebreus, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, quando Abraão é abençoado por Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aqui em Gênesis 12 ao 15, vocês percebem esse início dos relatos da história dessa família. E depois, em Gênesis 15, e aqui, muito importante para a gente consolidar essa história, é basicamente quando Deus formaliza o pacto que ele faz com Abraão, que ele fez com Abraão. E essa cerimônia, essa formalização, vem através de uma cerimônia sacrificial. Então vamos lá para Gênesis 15. Gênesis 15, do 9 ao 10. Olha o que Deus diz a Abraão. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Bom,
É legal aqui que dentro dessa aliança, dentro dessas promessas, a gente vê pela primeira vez um certo tipo de formalização do pacto que Deus faz. E o prosseguimento dessa história é muito importante para esse entendimento que a gente vai ter sobre o apontamento do plano da redenção. Primeiro, em Gênesis 15:5, a gente vê Deus, de certa forma, animando, né, a Abraão, reafirmando a sua aliança. Porque Abraão estava com aquele problema. Poxa, ainda não tenho filho, como é que a minha semente, como é que a minha descendência ela vai prosseguir, como é que ela vai ser tão numerosa, né? E nesse mundo, como é que eu vou ser pai de multidões se eu ainda não tenho filho? O meu servo, o meu mordomo da casa tem um filho, mas eu não tenho. E aí olha o que Deus diz para Abraão. No 5, Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puder contar, se as puder contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E no 6, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas gravem esse texto. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Depois, meus irmãos, só para a gente condensar essa história, a gente vê Abrão caindo no sono, depois de Deus trazer esses relatos, e é quando a gente tem o registro ali de Gênesis 15, do 12 ao 21, de Deus, do texto proativamente falando desse estabelecimento da aliança. E uma coisa muito interessante que a gente percebe aqui é que essa aliança estabelecida, que é uma das coisas que a gente está tentando, que a gente está repetindo, é que essa aliança ela tem como fundamento a soberania de Deus. Porque, bom, a gente vê que Abrão cai no sono e quase como se a gente estivesse percebendo que Deus ele assume toda a responsabilidade de cumprir essas promessas que ele mesmo está fazendo a Abrão. E a gente vê Deus, durante o desenrolar da história, se mantendo fiel, apesar das falhas e das dificuldades de Abrão. É quase como se a gente estivesse vendo um pacto unilateral. Deus ele promove, e é aquilo que a gente falou sobre a aliança um pouco atrás. Deus ele promove as condições da sua aliança com Abraão, e Deus ele se coloca como cumpridor dessa aliança. E aí eu vou ler aqui para vocês a partir do 17, tá? Só para a gente ter um pouco de texto aqui. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Ca- Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gergazeu e o Jebuseu, enfim, todas essas populações que estavam ali naquela região. Por fim, meus irmãos, nesse primeiro ponto, a gente vê o pacto divino que o Senhor estabeleceu e a sua aliança estabelecida e formalizada através dessa cerimônia. Antes da gente seguir para o nosso, que eu acredito ser ali quase o último slide, alguém tem algum ponto que gostaria de acrescentar aqui? Alguma dúvida? Pô, eu achei muito interessante o que você falou sobre a questão do chamado eficaz, de tirar Abraão da sua terra com relação à sua religião dos seus pais, no caso, ali de como a transformação aconteceu na vida, né? E como Deus ele é didático, né? Como Deus ele na sua palavra nos ensina sobre a nossa caminhada aqui nessa terra, né? A cada família, a cada ato, né, que nós vemos nas narrativas bíblicas, nós vemos ali a questão da peregrinação do povo e podemos ver categoricamente a nossa vida ali também, né, de forma muito, muito pessoal, né, esse relacionamento que o Senhor traz conosco, né, ele fala para a gente, poxa, vocês são limitados, vocês sim são, eu sei que vocês são, mas eu estou aqui. A minha parte do contrato, a minha parte do pacto, ela se mantém sempre firme e aí entra a questão da perseverança dos santos, né? Ele persevera por nós, né? Então ele faz os meios pelo qual nós conseguimos cumprir a nossa caminhada, né? E aí o ápice, claro, que é Jesus Cristo,
né, que nos dá a salvação. É maravilhoso. Também, pastor. Era isso aí, ó. Só Falou. adicionando aqui, para mim é tipo uma viagem, né? Ir para Ramos. Então, agora deu para falar um pouquinho. A gente, né, só sobre a cerimônia, né? A gente percebe que nessa cerimônia, estudei um pouco disso, diz que os dois lados haveriam de passar entre, acho que chama de medalhas, né? Que seriam os animais degolados e tal, enfim, no sangue. Só que só o Senhor passa em forma de fogo ali, né? Como simbolizando a presença do Senhor, e Abraão não passa. E também diz esse lado, né? Que nesse pacto não poderia ter a participação do homem, porque nós falharíamos. E esse pacto seria desfeito, teria que ser pago com sangue. E o Senhor, sabendo disso, administrando soberanamente esse pacto, diz que, por isso que lá em Hebreus, né, autor e consumador, ele é um pacto de um lado só, né? Vamos dizer assim. A nossa coparticipação é de fato graça, porque a gente nada poderia fazer nesse pacto, nem quebrá-lo, porque é um pacto de Deus, né? E como Deus é Deus, ele não quebraria esse pacto. Ótimo ponto, irmão. Acho que aí só acrescentando aqui, acho que, pô, pelo menos para mim, tá, irmãos? Pô, quando você pega essas histórias, é muito mais fácil você entender essas histórias é, sendo como narrativas desconectadas. Sabe, é só a história da família de Abrão. Isso traz ali talvez alguns entendimentos, mas nada profundo. E essa dificuldade, né, de ornar isso é uma coisa até, infelizmente, pela nossa queda, mas tipo, é impressionante quando você faz as comparações e quando você tenta, que é uma coisa que eu estou tentando fazer aqui, e pegar esses textos e você identificar o Cristo nessas situações. Por exemplo, esse chamado, essas promessas, o Senhor estabelecendo o seu pacto, a sua aliança, e não haveria nenhuma outra justificativa senão um apontamento tipo muito direto do Senhor a Jesus Cristo. Eu acho que hoje a gente consegue, talvez de forma até um pouco mais fácil, pelo fato da gente ter o livro completo, né? Abraão não tinha, a gente consegue ver isso mais claro dentro de toda essa história. E, cara, a gente reforça muito sobre isso, tipo, e por isso que a gente fala muito sobre o fio condutor, né, da redenção, Cristo em toda a história, de que essa história, por exemplo, uma das mais famosas, Abraão sendo aí um dos homens mais citados na Bíblia, depois de Moisés, como que essa história, como que Deus é o coordenador e o soberano dessa história. Mas vamos lá. Irmãos, eu acho que a gente vai ter uma margem de tempo aqui, e aí a gente tira para conversar um pouco e tirar dúvidas, mas agora a gente vai entrar numa parte muito importante sobre essa aliança que Deus faz. E aí talvez essa parte aqui seja a mais conhecida, pelo menos é o que eu acho, tá? Sobre a circuncisão. Depois ali de Gênesis, entre Gênesis 12 e Gênesis 15, e a gente passa ali também um pouco pelo 16, a gente vê essas pequenas experiências, digamos assim, de Abrão, no seu desenrolar, depois de começar a sua peregrinação, aí ele passa pelo Egito, tem também aquela história ali no 16, de que Agar é dada por mulher de Abrão, né? Sarai, na verdade, ainda, né, cria aquela situação para tentar dar um filho a Abrão, enfim, a nossa carne tentando promover o cumprimento de uma promessa que Deus garantiu que faria. E depois disso, em Gênesis, no capítulo 17, a gente vê Deus nos trazendo o que a gente pode chamar de o selo da aliança.
a circuncisão. Esse é um bom entendimento. Então, só para a gente ter um pouco de texto, eu vou ler aqui do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. Tem alguém que consegue ler aí? Ou não? Não? Então eu vou ler, sem problemas. Vamos lá, Gênesis capítulo 17, do versículo 1 até o 11, só para dar um pouco de contexto aqui para a gente seguir nessa narrativa. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Olha quanto tempo passou. Abrão, lá na sua convocação, tinha 77, ou 75. E disse-lhe: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se achará mais o teu nome, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Enfim, Abrão é o pai elevado, Abrão é pai elevado, e Abraão, pai de muitas nações ou de multidões. Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis eu o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, aqui nesse momento, quando a gente vê, digamos assim, a conversão de, de, de Abrão para Abraão, eu acho muito legal a gente pensar dentro dessa perspectiva. Abrão ali tem uma mudança de nome, e a gente vai ver isso acontecendo também com Jacó. Nesse momento da história, a gente aprende algo muito importante, que também é um apontamento para a redenção. Primeiro, em Gênesis 15:6, o que a gente vê é que quando Deus faz a promessa, ou melhor, reafirma a promessa com Abrão, ele crê e aquilo é imputado como justiça. Aqui, meus irmãos, a gente tem um apontamento muito importante para a redenção, que é por meio da fé, e não por meio das obras. E aí, alguém consegue ler para a gente Romanos 4, do verso 3 ao 8? Só para a gente ter essa base de contexto aqui, antes de seguir, do porquê que é muito importante, dentro dessa história do selo da aliança, a gente entender essa fé que é imputada como justiça. Romanos o quê? 4? Isso, Romanos 4, capítulo 4, versículo 3 ao 8. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declarar ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados estão cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor jamais imputará o pecado. Amém. Então, aqui, é muito interessante como você vê que, dentro do plano da redenção, dentro da obra soberana de Deus, que é a salvação, até esse momento da história, que a gente entra em Gênesis 17, de certa forma, Deus ele não havia pedido nada em troca. Nenhuma condição, digamos assim, havia sido estabelecida. E, soberanamente, a gente vê essa convocação de Deus, a resposta de Abraão, e a gente aprende isso depois,
de como é que Deus ele faz esse trabalho soberanamente na vida e no coração de um homem, e como que essa fé, que aponta novamente para a gente sobre a fé por meio de Jesus Cristo somente, e não por obras, e aí a gente poderia facilmente atribuir, que é uma coisa que Paulo faz esse paralelo, né, de que, pô, Abraão teria do que se orgulhar das suas obras, porque, francamente, né, ele tem muitas obras, diante de todas as coisas que ele fez após o chamado de Deus. Não, ele não poderia se vangloriar dessas coisas, porque essa obra, essa história, ela é soberana e feita unicamente por Deus. Então, o que a gente entende, meus irmãos, é que a circuncisão, ela é a marca visível da fé, que Abraão já possuía, como a gente aprendeu agora em Gênesis 15, 6. Ela simbolizava a conversão. Isso é muito interessante. Uma obra soberana de Deus indo além do exterior. E a gente viu agora em Romanos 4:11 sobre essa história. E quando a gente fala que a circuncisão ela aponta para essa conversão interior, eu vou ler para vocês o que está escrito em Jeremias, no capítulo 4:4. Ouvem isso. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, basicamente, essa marca da fé que Deus estabelece aqui, e que, obviamente, tem todo um contexto ali também, que a gente vai aprender já já, de separação entre o povo de Deus e os demais povos, a marca da circuncisão. Eu acho que essa frase é muito legal, essa marca visível da fé, do compromisso e da aliança que Deus estabelece com esse povo, que futuramente, na descendência de Abraão, a gente veria ali em Jacó, o povo de Israel, né, sendo estabelecido. Mas tem um ponto muito legal, que é, cara, da onde que vem essa história, né? De onde que vem, de onde que Deus tira essa circuncisão? E aqui eu vou tentar fazer um outro paralelo, que eu acho muito interessante. Bom, há algumas controvérsias nisso daqui, tá, meus irmãos? Porém, alguns historiadores, eles entenderam que, na visão cultural da época, ali do Egito Antigo, e aí lembrem que depois, ali do início da peregrinação de Abraão, ele passa um tempo no Egito, essa história da circuncisão está atrelado ao que acontece em Gênesis 17. Porque no Egito Antigo, a circuncisão era uma cerimônia de fertilidade. Ou seja, a galera ali do Egito, eles tinham esse mito, né? Essa crença de que, circuncidando os jovens, os jovens de idade para casar, isso quebraria as barreiras da fertilidade. Ou seja, os jovens, eles teriam o poder para, né? Vão casar, vão ter suas esposas e vão ter seus filhos. E esse era o racional da circuncisão dentro da cultura do Egito Antigo. E é muito interessante pensar que, dentro dessa crença que essa galera tinha, de que a circuncisão quebraria essas barreiras da fertilidade, tinha todo o teor místico, digamos assim, é muito interessante você pensar que Deus usou um costume muito famoso da época, num velho de 99 anos, e pensando numa criança, né, que viria depois, Isaac, ambos incapazes de gerar filhos, e então Deus remove a barreira da fertilidade. Cara, é muito legal de você perceber esse fato na história. E, bom, meus irmãos, dentro desse racional, do porquê e de como que é adicionado essa circuncisão, ao que tudo indica, é por causa desse ponto. Abraão ficou um tempo no Egito, era um costume muito comum da época, e Deus, ele meio que ressignifica, traz uma nova visão a esse costume muito famoso ali no Egito Antigo, para reafirmar e estabelecer novamente o que a gente chama de marca visível da fé, que é, enfim, a aliança que Deus faz com Abraão. Alguém tem alguma dúvida aqui? A gente já está caminhando para o fim, tá, irmãos? Calculei errado aqui o time que a gente teria, mas a gente vai conseguir terminar num tempo legal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa aqui?
Vocês sabiam disso? Sobre esse negócio da circuncisão? Eu nem sabia o que que era isso, eu já ouvi falar. É muito legal, né, mãe? É interessante, eu não sabia, eu já ouvi falar muito, mas eu não entendi o que que era. É, bom, se, de certa forma, durante o Velho Testamento, a gente aprende muito sobre esses rituais, né? E é muito importante quando a gente entende como que esses rituais eles são estabelecidos, porque senão a gente fica com uma impressão de que são coisas muito aleatórias. Pô, do nada Deus fala para tirar o prepúcio dos jovens, tipo, de onde que vem isso, que fundamento tem? Então, é muito interessante você ver como que Deus ele promove ali as suas como que Deus ele coordena, né, a sua história e como que ele faz esses apontamentos, porque a gente descobriria anos depois e nos capítulos anteriores também em outros livros e enfim. Mas isso aqui, meus irmãos, tem uma coisa mais importante, é que é uma pergunta, tá? Quando a gente pensa em circuncisão, eu gostaria muito que o máximo de pessoas respondesse aqui. Quando a gente pensa na circuncisão, que é essa marca visível da fé, para o que vocês acham que esse ritual, esse símbolo aponta? O que vocês diriam? Quem está podendo falar aí? Alguém? Alguém? Para o selo que o Senhor coloca no seu povo, né? Lá na frente, lá, pela pessoa e obra do Espírito Santo, né? Também. Boa. Deixa eu ver o que o Pepe colocou aqui. O Pepe colocou novo coração. Ok. Mais alguém? Seguir, então. Bem. Bom, como o Pepe disse, esse selo, esse sinal físico na carne aponta para a obra que Deus ele pretendia realizar e consumar na pessoa de Jesus Cristo. Ponto. Tipo, não tem mistério aqui, meus irmãos. Eu nem preciso fazer isso. Essa história, ela monta para nós o que a Bíblia chama, né, de a verdadeira circuncisão. Porque pensa que num contexto histórico disso e de como que todos esses rituais eles são estabelecidos e a gente vai aprender, por exemplo, durante esse estudo sobre Israel, principalmente quando a gente chegar ali em Moisés, que é quando esses rituais, digamos assim, eles são mais estabelecidos. A gente vai passar pelo Êxodo, a gente vai passar por Levítico, que é quando a gente vê esses rituais muito mais categorizados, digamos assim, mas todos eles apontam para a verdadeira circuncisão, que não é a circuncisão na carne. Apesar do da carne ter a sua importância naquele momento, e a importância dela é esse apontamento que o Senhor faz, o importante aqui é que o Senhor está falando, ou vai começar a falar, de uma obra que ele vai realizar no interior das pessoas, através do seu Espírito Santo, por causa, ou melhor, através também da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês, antes da gente fechar, principalmente porque a gente está com uma gordurinha de tempo aqui. Romanos 2, 29, olha o que diz. Mas é judeu quem o é interiormente? E circuncisão, ou melhor, mas é judeu quem o é interiormente? E circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está falando aqui? A verdadeira circuncisão é aquela que o Senhor opera soberanamente na obra da regeneração, que a gente aprende, né? Não sei se vocês lembram de Jeremias 32, do 38 em diante, de Deus falando que faria uma aliança com o seu povo,
que colocaria o temor dele em seus corações, para que a gente nunca se apartasse dele. A gente também vê em Ezequiel que Deus tiraria o coração de carne e tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E aí, não só no Novo Testamento, mas no Velho também a gente vê, e até um pouco mais à frente, tá? A gente vai provavelmente falar sobre isso, Deuteronômio 10:16. Circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Tipo, a gente não chegou, meus irmãos, ainda, a gente não sabe ainda, a gente não chegou na peregrinação de Jesus Cristo aqui na Terra. Paulo ainda não nasceu, e o Senhor já fazia esses apontamentos de que o estabelecimento desse sinal físico na carne apontava para aquilo que ele faria soberanamente no coração das pessoas através da obra da regeneração. Deuteronômio 36 também. O Senhor, o seu Deus, circuncidará. Eu acho que esse texto aqui é um dos mais bonitos que a gente tem sobre esse sinal físico, ou melhor, sobre essa obra no coração. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes. Olha que coisa interessante. Para que o amem de todo o coração e de toda a alma e assim vivam. É muito interessante a construção desse texto aqui. O Senhor. Lembrem do pacto que Deus fez com Abraão? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Circuncidará o coração de vocês. Ou seja, ele vai fazer isso. Essa é uma obra que ele vai realizar. E o coração dos seus descendentes, ou seja, a posteridade, as promessas que Deus fez de que todas as coisas que Deus prometeu a Abraão não ficou isolado em Abraão, mas também foi colocado para toda a sua descendência. É sobre isso a promessa, para que o amem de todo o coração e de toda a alma. Jeremias 4:4, a gente leu esse texto. Circuncidem-se para o Senhor. Circuncidem o coração de vocês, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. E, por fim, Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essa é a verdadeira circuncisão, aquela proclamada e consumada na pessoa de Jesus Cristo. Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida sobre por que a gente vê Deus estabelecendo de forma, por vezes, até categórica na narrativa aqui de Abraão, a gente vai ver isso também em Isaac, em Jacó, em José, que são ali os nossos patriarcas. Esse sinal físico é um apontamento para o que Deus faria soberanamente no coração dos homens. Por quê? Aí eu quero mostrar um texto para vocês, lá em Gênesis, que é uma coisa maravilhosa. Gênesis 6, isso daqui a gente já teve a queda, a gente passou, em Gênesis 6, a gente já havia passado ali pelo nascimento de Caim e Abel, enfim, tem todas umas histórias, e aqui o que Deus está fazendo, olha o que Deus fala em Gênesis 6:5, que contrasta muito com esses sinais, a circuncisão, o pacto da aliança, o ritual que Deus estabelece e também as promessas. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Pensem comigo, meus irmãos, se o plano de Deus fosse simplesmente estabelecer um povo ritualista e que faria esse povo, durante toda a sua vida, cumprir uma série de práticas e só, como que Deus resolveria esse problema? Não seria possível. De que todos os pensamentos do seu coração era somar continuamente. É exatamente por isso que a gente aprende de que esse pacto, esse sinal físico na carne, a circuncisão, é um apontamento para o que Deus faria na pessoa de Jesus Cristo. Porque apenas a obra regeneradora, por causa do poder da obra do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, satisfazendo a justiça de Deus, a ira de Deus, apenas essa obra
tendo em nós aquilo que a gente vê em Gênesis 15:6, sendo imputado como justiça, poderia cumprir o que Deus mesmo promoveu, de nos tirar o coração de pedra, que é um coração má, continuamente, e nos dar um coração de carne, um coração novo, um coração circuncidado, um coração que ama ao Senhor com toda a alma e um coração que vive. É isso que a gente vê o Senhor fazendo. E então, por fim, para a gente ver quem está podendo falar, irmãos, essa é a primeira parte do nosso estudo, trazendo um pouco de contexto sobre o que o Senhor faz e estabelece no início com Abraão, e depois o que a gente vai tentar fazer, dentro dessa história do pacto divino que a gente aprendeu hoje, a gente vai seguir no próximo sábado, a gente vai tentar ornar esse entendimento com o início da história de Isaac, que é o filho da promessa. Eu acho que a maioria de vocês conhece essa história. E depois a gente vai condensar ali com a história de Jacó, que é basicamente o povo de Deus, né, sendo estabelecido de uma forma mais clara, quando Jacó tem a sua mudança de nome, depois daquela história muito, muito doida, né, dele lutando com Deus. E, por fim, a gente vai tentar finalizar com esse entendimento de providência de Deus através da história de José. Então, eu quero montar para vocês essas 4 colunas: o pacto divino, o perigo de pôr a perder, que vai ficar um pouco mais claro no próximo sábado, o povo de Deus e a providência de Deus. Essas 4 situações que, novamente, nos ajudam a entender o Senhor estabelecendo aqui, com essa família patriarcal, né, que a gente conhece, o seu plano da redenção. Por fim, meus irmãos, esse é o início, estudo denso, muita coisa para considerar de acontecimentos. Obviamente, a gente não consegue falar sobre tudo, mas muita coisa importante. E aí eu convido muitos irmãos a lerem Gênesis do 12 ao 50, para que vocês consigam ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre essas histórias. E gostaria muito de finalizar dizendo uma coisa que o Alex falou no estudo passado. Meus irmãos, todas essas histórias aqui que a gente vai ver, mesmo as depois de José, que a gente, enfim, depois de José, a gente vê o povo ali ficando 400 anos no Egito, como escravos, e, enfim, depois vem Moisés, que Deus usa para libertar o povo, tem aquela peregrinação no deserto de 40 anos, enfim. Todas essas histórias, como essa da família de Abraão, não são histórias desconectadas e aleatórias. Todas elas estão sendo estabelecidas por Deus e todas elas se conectam e apontam para o plano que Deus está fazendo na pessoa de Jesus Cristo. Abraão não é uma figura isolada. Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles são, de certa forma, um ponto nesse fio condutor que aponta para Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido, assim como eu, aprender alguma coisa hoje. Cara, esse estudo mexeu muito comigo, tá? Porque, primeiro, foi difícil ornar todas essas histórias, estava falando com os meninos, mas também é muito rico e profundo esse entendimento de que todas essas histórias, como eu falei, estão conectadas e apontam para Jesus. Tipo, é magnífico você ler a Bíblia com esse óculos. De que eu não estou lendo a história de Abraão, eu estou lendo a história de Deus dentro da perspectiva da vida de Abraão. Não estou lendo a história de Isaac, estou lendo como Deus usa a história de Isaac para apontar para o Cristo. Isso é maravilhoso. Bom, gostaria de saber primeiro se os irmãos gostariam de acrescentar alguma coisa, querem tirar alguma dúvida, querem fazer algum comentário antes da gente finalizar. Aí agora vocês vão falar um pouquinho, né? Eles falaram um pouco hoje. Ô, El, só agradecer, cara. Tudo bem, bem detalhado, bem
bem pessoal. Deus te abençoe, meu irmão. Foi maravilhoso compartilhar contigo essa manhã, tá bom, com vocês. Essa grande história de amor que o Senhor tem para o seu povo, né? Enfim, só comentar isso e agradecer a Deus, tá? E aí, pastorzão? Não é isso, meu irmão. Pô, só complementando aí o que o pastor falou, Júlio tá até comentando aqui, comentando sobre a forma que você trouxe esse tema que é muito profundo, tipo assim, é difícil até, de uma forma muito clara, mano. Tipo, não pareceu um estudo difícil, sabe? Eu acho que isso ficou muito palpável, sabe? Assim, ficou bem leve, sabe? E é um estudo denso, é um estudo complicado, profundo, e ficou bem leve, assim, ficou bem palpável mesmo, assim, cara. Foi, tipo, acho que resumindo meu sentimento aqui da Julie, acho que é esse o sentimento, sabe? Assim, e olha que a gente não tá no melhor dos cenários, não estamos sentados numa mesa. Então, cara, sim, pô, muito bom aí. Obrigado também aí pelo seu tempo, pela essa cabeça que Deus lhe deu aí. E amém. Alguém? Mais alguém? Quer compartilhar? Aí já pode entrar, tá, galera? Sentimento, antes da gente orar. A Bia tá podendo falar, Alex? Alex, eu sei que não. Acho que a Alex tá tentando, não sei. Não sei se a Fabi tá trabalhando. Quer falar, dona Tereza? Compartilhar algo? O que a senhora Sim, achou? eu entendi bastante coisa, mas o que ainda tá bem difícil para mim, que eu não entendi muito bem, é sobre a circuncisão. Para mim, isso não ficou bem claro, porque eu entendia isso sobre uma outra forma. Como que a senhora entendia? Circuncisão que eu entendi, que já ouvi falar, não é quando é tipo uma. Que eu ouvi falar. É tipo uma operação para que o homem não faça filho, não era isso? Eu não te ouvi muito bem. Mãe, repete, por favor. O que eu escutei falar é que circuncisão não é tipo uma operação que o homem fazia ou faz para não ter filho? Ah, entendi. Não, eu acho que Isso. a senhora confundiu, mãe, com uma outra operação que é. Caraca, qual é o nome? Que é vasectomia. Não, não, não. Eu já escutei falar sobre isso, que na época parece que esse negócio de circuncisão Não, acontecia uma coisa com o homem. Eu escutei falar isso. não, tudo bem, a senhora pode ter ouvido, mas a circuncisão, Uhum, na verdade, dentro desse contexto aqui até, e na história, é uhum, uma. Era, tinha esse teor de operação, mas basicamente, sabe o prepúcio? uhum, Sabe, a senhora deve lembrar quando eu era uma criança, né, que tem ali, uhum. lembra? O prepúcio Lembro. que tem na genitália masculina. Então, aquela Sim. pelezinha, era isso que eles cortavam, e aquilo é o prepúcio. Ah, então é isso que eu entendia mais ou menos, entendeu? Então, mas não tem a ver com o fato do homem não poder ter filho quando tira isso. É tipo, como é que eu vou te falar? É tipo tirar tipo, a virgindade, no caso, do homem, Não, mais ou não tá menos. tirando a virgindade dele. Só tá tirando Tira hoje, só a aquela. Fabi até escreveu aqui, hoje a gente usa o termo fimose, né? Sim, Tirando entendi. essa pelezinha, mas não tem a ver com o fato dele não poder ter filho ou o fato dele estar perdendo a virgindade, não é sobre isso. Ah, então eu entendi errado, tá vendo? Agora que eu tô começando a entender. Boa. Aí aqui dentro do estudo, esse ritual era, primeiro, um símbolo que Deus usou por causa daquele contexto histórico, com o seu povo, e também um sinal que traz para nós esse entendimento de que quando o Senhor fosse circuncidar o seu povo, não seria apenas uma circuncisão física, a gente teria uma circuncisão no coração, sabe? De conversão, de salvação. Então, pensa nisso como um símbolo que Deus usou para explicar
aquilo que ele faria, por exemplo, através de Jesus Cristo. Esse é o entendimento mais correto. Agora entendi. Boa. A galera do YouTube vai achar muito engraçado a gente falando desse assunto aqui no finalzinho. Vamos lá, galera. Mais alguém? Fabi, tá podendo falar, meu irmão, pra gente fechar e orar? Pô, não vou repetir. Vou repetir, Fabi? Ah, eu achei que tu queria que eu falasse da circuncisão, pô. Achei que tu tava me zoando. O que especificamente tu fala pra eu repetir? Não entendi, minha irmã. Ah, ok. Entendi. É aqui, ó. Aqui, quando em Gênesis 17, a gente é apresentado para nós esse selo da aliança, o que a gente chamou de marca visível da fé, que é a circuncisão, eu fiz um paralelo com antes disso, antes dessa marca, no capítulo 15 de Gênesis, no verso 16, quando Deus reafirma as promessas para Abraão, tem um ponto muito interessante que é o texto que diz que e Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. E aí tem um paralelo que a gente aprende lá em Romanos que nos lembra e nos faz e nos ensina sobre a nossa redenção, a nossa conversão, que é pela fé e não pelas obras. Por quê? Quando você é salva, você não é salvo porque você fez alguma coisa. Sabe, isso não é por causa das suas obras. É a fé baseada em Jesus Cristo, onde basicamente o Senhor Deus, pela obra, né, através do Espírito Santo, ele coloca sobre você todos os méritos de Jesus Cristo. Então, o entendimento que a gente tem aqui de justiça imputada é isso. Por causa do fato do Senhor Jesus Cristo ter satisfeito a justiça de Deus e ter tomado o seu lugar, e a gente ouviu muito falar sobre isso, essa justiça é imputada em você. Então agora você é considerada justa, né, diante de Deus. Então esse negócio de justiça imputada traz esse senso para a gente que a gente compara, né, com, por exemplo, os ensinamentos que a gente tem ali em Gálatas, também 3, se eu não me engano, fala sobre isso, em Romanos, basicamente nessa justificação. Lembra dos estudos sobre justificação? Justificação pela fé e não pelas obras? Eu tentei trazer esse paralelo que a gente conhece primeiro aqui dentro da história de Abraão, né? Boa. Meus irmãos, vamos orar então. A gente leu o Salmo 91. Deixa eu voltar lá. Excelente salmo. Excelente Salmo. Falei mais cedo aqui, quando minha mãe escolheu, que a gente tem que ter um estudo sobre o Salmo 91. Cara, a Fabi já facilitou o nosso trabalho, meu irmão. Ela já fez e eu tô com ele impresso aqui. Agora é só montar o slide. Ah, maneira, maneira. Vai ser igual aquela pregação lá do pastor Ribinha, Salmo É 91. isso aí. Revelador. Exatamente. Boa. Ô, Pepe, tu consegue orar? Sim, irmão, consigo. Vou ler Só não- aqui. Bora Ah, pra tá. fechar. Lê aí lê aí. Deixa eu só deixar aqui no próximo. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poloei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Querido Deus, Pai, Senhor, nós, por meio do Teu Filho amado Jesus, neste momento de oração, agradecendo por esse estudo, por esse momento contigo, e pela profundidade de entender que tudo é sobre o Senhor, que tudo é sobre o Filho de Deus e a sua glória. Então, que nesse momento nós podemos te render graças, glórias e louvor, Senhor. Tudo para o Cristo Jesus. Que o Senhor ouviu as nossas orações e nos revelou mais do teu Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, por esse tempo, pela seriedade que foi levado esse estudo, pela preparação e por hoje, Senhor. Que cada casa aqui representada seja abençoada, que o Senhor os revele de forma tremenda, Senhor, no seu coração, tire as vendas dos olhos, Senhor, e nos faça ruminar, Senhor, essa palavra que nós usamos sempre aqui, e fomenta no nosso coração fome e sede por Ti, Senhor, que nós possamos perceber, não só como nesse estudo, mas também como nesse salmo, que a glória do Senhor é o que mais importa a Ti, Senhor. Que a Sua soberania administrada nos alcançou, Senhor. Que maravilha, Senhor. Que nós possamos ter a responsabilidade desse chamado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós chamamos, Jesus. O Senhor venha nesse final de semana, nesse sábado, e amanhã, no domingo, em nossas comunidades, em nossas igrejas, estarmos em comunhão, unidos, conhecendo mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Que o Senhor venha tirar mais de nós, que sejamos menos de nós, na verdade, e mais do Teu Espírito, Senhor. Nos encha do Teu Espírito. Que eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, sábado que vem estaremos novamente aqui para a gente terminar esse estudo. E vamos para nossa foto. Parar de compartilhar aqui. Cadê, mano? Consegue aparecer aí, Pepe? Te amo, meu filho. Carinha dele de broa. Cadê o Alex? O Alex vai conseguir aparecer? Pô, o Júlio me fez acordar 4h30 da manhã pra vir pra Ramos, cara.
aqui, mano. Vou tirar aqui. Fiquem aí na posição. Tudo bem. Deixa eu tirar aqui o comentário da Alex. Fiquem. Ô, meus irmãos, calma aí que dá uma segurada que temos problemas técnicos aqui. Vamos tentar de novo. Não precisa comentar mais nada não, Alex. Pode. X. Pô, tá aí. Então é isso, galera. O El não consegue tirar um print. Faz slide, dá aula. Não consegue tirar um print, né? Pô, Então não tá indo, cara. é difícil, né? A Stone tá em boas mãos, a Stone. Pô, cara, tenha paciência. Mano. Não tá indo. Pô, meu computador não quer tirar print. Tira aí, Renato. Ajuda ele aí. Renato não tá nem aqui, cara. Alguém consegue tirar um print aí do celular? Pô, meu computador por algum motivo não tá aceitando meu comando aqui pra tirar print. Eu consigo. Tira aí então. Vai, vamos lá, galera. Tirar 2 só pra conferir. Vou brincar muito, cara. Parecia igual uma batata aí com essa cara aí. Pô, será que foi? Foi vários. Caraca. É porque eu não sei esse celular aqui da empresa. Pô, Fabio, por que tu não chamou esse povo aí pro pop, pô? Botava Pô, no cara, alto, volume alto. Eles estão na maior parada aqui, estão tomando banho pra ir pra feira. Não, mas o Lipe ouviu aqui, o Lipe tá apaixonado por você aqui. Galera, bom final de semana. Fiquem com Deus. Fica com Deus, meu filho. Te amo. Valeu. Tchau, tchau. Semana que vem é dia da mamãe, tá? É, eu tô sabendo. Tô lembrando, né? Amanhã é dia das mães? Não, né? É aniversário, né? Dia 9. É dia 9, né? É. Ah, tá. Que susto, que É dia susto. 10, tá? Fica com Deus, gente. E a Fabi com a cabeça balançando no ônibus? No BRT, pô. Tá na luta. Então, galera. Valeu, Fabi. Valeu, Renata. Bom final de semana pra todos.